Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Nossa Night para todo o Brasil. Você que nos acompanha de qualquer lugar do país, seja muito bem-vindo ao maior talk show do Brasil, em breve. É a nossa fé. E para você que nos acompanha pela nossa TV, pela internet, fique muito à vontade, sempre trazendo convidados especiais com histórias mais que fantásticas. E com certeza a nossa convidada de hoje, ela não fica para trás, sabe por quê? Porque ela é uma mulher de visão, liderança e fé. Ela é pastora na Igreja Internacional da Graça de Deus e gestora da produtora Nova Imagem, onde ela leva a sua experiência e dedicação para impactar vidas através da comunicação. Recebam com muitas palmas, uma salva de palmas a pastora Yara de Oliveira. Vem pra cá. Até me fiquei tão nervoso, quase que eu me enrolei aqui. Vem, pastora, fica à vontade. Salva de palmas. Salva de palmas. Pastora Yara de Oliveira. Sim. Prometo que eu vou me comportar, né? Porque, além de pastora, eu sou também minha chefe. Pastora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Joy. Gostou do cenário? Muito legal. E eu já agradeço pelo cenário. Obrigado, tá? Obrigado pelo cenário. Gostei muito, ficou muito bom. Pastora, muita gente conhece a senhora pela TV. A gente que trabalha aqui com a senhora também conhece a senhora há bastante tempo. Pessoal de casa. Mas tem alguns detalhes que nem todo mundo conhece e é isso que a gente quer conhecer hoje aqui. Talvez uma pessoa que está ligando na TV e fala, eu acompanho a pastora há bastante tempo, mas tem coisas que eu não sei há quanto tempo de Igreja da Graça ela tem, se ela sempre pastoreou aqui no Brasil. Eu sei que a senhora se converteu aqui na Igreja da Graça, não foi? No ministério? Por que eu tô tensa? Não sei, deve ser porque você está diante do maior apresentador do país. Deve ser, não, pode ficar tranquilo. Fazendo o SOS eu não fico tenso, mas aqui nessa frente eu estou tensa. Você não fica tenso no SOS? Não. Eu quando vou lá em cima que a senhora está gravando, eu falo, gente, eu fico tenso. Aí você fica tenso. Mas acho que é coisa de apresentador, sabia? Eu acho que é porque é coisa nova, né? Então... Quando eu fiz o primeiro programa, internamente eu estava um pouquinho tenso, né? Só internamente. Externamente eu não parecia, né? Porque eu sei maquiar isso. Mas eu acho que é coisa de apresentador. Mas a senhora ainda hoje fica nervosa com SOS, não. Mas só quando é um lugar novo. Quando é um lugar novo, Acontece em outras coisas também. Se eu saio para um lugar diferente que tem pessoas novas, eu fico um pouco retraído. Mesmo se não sendo parece, tão... mas geralmente as pessoas falam assim, mas não parece que a senhora fale isso, né? Mas eu sou tímida. A senhora é tímida? Muito. Sou muito tímida. Por exemplo, assim, quando eu estou no altar... Estava dizendo que não. Eu sou tímida. Por exemplo, quando eu vou fazer um culto, por exemplo, eu pego o microfone e eu estou fazendo a reunião, então, naquele momento, eu acredito que ali eu estou sendo impulsionada pelo próprio Espírito de Deus. Então, é como se eu não tivesse vergonha e fluísse e eu fizesse. Mas vamos supor que você vai ser o pregador daquela noite e eu vou só ministrar o louvor ali junto. Vou ministrar o louvor junto com você, junto com a equipe de louvor e eu vou ficar só no back. Pronto, eu fico inibida. Eu quero sumir dali do altar ali, me esconder atrás das tapadeiras. Eu fazia muito isso em Mojimirim. Lá em Mojimirim, onde a gente estava pastoreando, então meu marido pregava e depois da pregação eu subia para poder ministrar o louvor junto com ele em algumas ocasiões. O que eu fazia? Eu ficava atrás da tapadeira. Que isso? Cantava atrás da tapadeira. Mas o pessoal de olho fechado só precisava ouvir a voz, eu ficava atrás da tapadeira cantando. E para quem vê a senhora hoje na TV, pregando para muita gente, eu lembro que já acompanha a senhora em campanha, então não vai dizer que tem isso, né? Mas só sempre foi assim? Sempre, a vida inteira. Tanto que quando eu comecei a fazer o louvor na igreja, isso foi em 1990. A senhora canta bem. Já vi a senhora de vez em quando a senhora solta a voz lá no Instagram. No Instagram? Dá uma palhinha pra gente aí. Agora pegando susto. Mas em 97 eu abri as reuniões na Igreja da Graça em Campinas, né? 97. Comecei a abrir reunião. E eu lembro que a minha mãe sabia que eu era tímida, então quando ela ficou sabendo que eu ia abrir o culto, ela falou assim, você vai abrir o culto? Com essa voz de taquara rachada? Não, mandou essa. Só já estava nervosa. Que isso? Aí eu fiquei mais nervosa ainda. Desde para incentivar. E eu ficava muito tímida. Então eu chegava, eu ia pro teclado, que eu tocava e cantava. Então eu ia pro teclado, eu fechava os olhos para não ver ninguém. E ali eu ia, né, louvando, adorando. Então quando eu estava naquele momento do altar, de louvor e adoração, eu à frente, então fluía. Agora quando eu fico atrás, aí eu fico tímida. Rapaz. É incrível. Eu vejo como um dom de Deus ali para aquele momento específico, né? Da ministração ali. E a senhora já tem quanto tempo de Igreja da Graça? 30 anos.
30 anos. 30. Minha idade? Gente, a minha idade? Gente, não é a minha idade, não, pera aí, eu tô na casa dos 30 ainda. E a senhora, quando se converteu na Igreja da Graça, a senhora tinha desejo de pastorear algum dia? Ou com o tempo Deus foi chamando a senhora, foi dando chamado? Não, eu fui para a igreja, eu tinha 14 anos, eu lembro com a minha avó. E aí comecei a frequentar, gostei muito, eu era católica, né? Foi a primeira vez que eu frequentei a igreja evangélica, gostei demais da palavra, né? Achei linda a maneira que o pastor pregava, eu comecei a frequentar, virei membro da igreja, passou assim, de repente, 1 ano mais ou menos, e aí eu já comecei a entender um pouco mais a mensagem, a palavra, já guardando no coração, e uma vez o pastor estava pregando e ele falou assim, num culto de domingo, eu lembro até hoje, como que você sabe que você tem um chamado para o ministério? É quando o pastor está aqui no altar pregando uma mensagem, e aí vamos supor, não lembro da referência, mas vamos supor, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Aí você já pega e fala assim, nossa, esse versículo daria certinho com Provérbios que fala, filho meu, guie o teu coração no caminho. Você já começa a linkar versículos, assim, o seu coração já começa a fluir. Isso aí já mostra que você tem um chamado de Deus para pregar. Naquela hora, aquilo me tocou. Aí eu falei, como se estivesse falando comigo. Sim. Eu falei, ele falou já comigo. Tinha isso? Não, despertou na hora. Porque ele estava pregando e eu comecei a fazer link com a mensagem que ele estava dando. E em seguida ele falou isso. Então aquilo para mim despertou. Eu falei, meu Deus, ele está falando comigo. Com 14 anos? Isso eu já tinha 15, porque foi de 14 para 15 da igreja, depois de 1 ano mais ou menos de ser membro da igreja. E aí eu falei, ele está falando comigo, que legal, né? Aí aquilo começou a despertar dentro de mim. Que legal, e desse tempo até a senhora sentir isso no coração e até estar no altar, foi um período de quanto tempo? Foi longo? Porque aí eu comecei no grupo jovem da igreja, participando dos teatros. Foi uma trajetória, né? Passar por... Foi uma trajetória. Comecei a participar do grupo jovem, aí foi teatro, depois eu virei tia de escolinha. Você fez teatro? Fiz teatro. Que legal, hein? Depois tia de escolinha, muito tempo tia de escolinha. Depois de tia de escolinha, comecei como obreira e depois eu virei ministra de louvor. Que maneiro. E até a senhora pregar a primeira vez, só lembra como foi a sua primeira... Como foi a sua primeira pregação, o que a senhora sentiu? Porque eu lembro que a primeira vez que eu fui pregar na igreja, gente, eu acho que eu saí dali achando que eu falei coisa com coisa. Mas preguei, só que fiquei muito nervoso. A minha primeira pregação, não lembro da primeira, mas uma das primeiras pregações que eu fiz foi assim que eu casei, por quê? Eu conheci meu marido, eu tinha 15 anos. Ele passou na igreja de Campinas, ele foi auxiliar. Então foi quando eu conheci ele. Um abraço, pastor Israel, um abraço, pastor Israel. Um abraço. Me batizei no aniversário dele, sem saber, mesmo? porque até então a gente não tinha nada, nada E foi ele que batizou também, não? Não, foi o irmão dele. Ah, tá. Eu queria que fosse ele. Não tinha nada, assim. Foi no dia do meu batismo, era o dia do aniversário dele, assim, calhou de ser. Mas imagina se ele batiza a senhora, ó. Aí volta aqui, volta... Não é? Então, aí eu me batizei, sabia que... Por isso que eu tô tensa, porque eu sabia. Eu me batizei dia 23 de abril, que é o aniversário dele, de 1995. Foi quando eu me batizei. E... Dali em diante, aí eu virei tia de escolinha, como eu mencionei, abri os cultos, evangelizava. De domingo, a gente ia evangelizar as pessoas, levava um ônibus, de manhã, né, no sábado, perdão, evangelizava. No domingo, à tarde, levava um ônibus, buscava as pessoas em comunidades, levava para a igreja e lá ajudava nas reuniões. Naquela época, manifestava muito demônio na igreja. Então, a gente passava a tarde, desde manhã. Chegava na igreja às 7 da manhã, porque o culto começava às 8. Então, eu abria o culto das 8, abria o culto das 10, abria o culto das 15, abria o culto das 18 horas. Então, passava o dia inteiro na igreja. Almoçava na igreja e ficava o dia todo. Na época não tinha almoço, né? Na época mesmo? a gente se virava. Se vira nos 30? Hoje em dia o pessoal tá bem, na época não tinha nem almoço. Na minha época tinha, mas... Mesmo assim, e era cansativo. O dia todo, porque eu trabalhava durante a semana, eu estudava, né? Então, eu estava gastando energia, não, estava doando a vida, gastando a vida para a obra de Deus. É aquilo que a gente ama fazer, né? E aí eu ajudava na obra. E o meu pastor chegou para mim e falou assim, Yara, você tem um chamado para a obra, ser pastora, eu gostaria de colocar você em uma igreja. Gelou o coração, não? Gelou. Me deu vontade, né? Sai correndo. Mas ao mesmo tempo eu falei, pastor, só falta meses para eu casar. Eu falei, eu vou esperar eu casar, porque aí depois eu vou pastorear junto com meu esposo, que eu casei em 99.
Quando eu casei em 99, a gente foi para São Paulo, era uma sede regional, que meu marido pastoreava, Campo de Fora. E ali eu pedi para ele, eu falei assim, Mô, me deixa fazer alguns cultos, os cultos menores da igreja, cultos de 4 pessoas, 5. Para ir pegando Isso, à noite era mais, né? à noite dava cerca de 400 pessoas, mais ou menos, no culto, mas de manhã era 4, 5, eu falei para ele, deixa eu fazer esses pequenos cultos. Deixa eu fazer o primeiro, né? E aí ele começou a deixar eu fazer as reuniões, então eu falava para ele, Mô, tchau, vai andar na rua que eu não quero que você veja eu pregando. Nem que ele veja. Aí ele saía, ia dar uma volta, enquanto eu pregava, eu fazia o culto assim, 40 minutos, fazia o culto todo. É redondinho. E uma das primeiras pregações que eu lembro que eu fiz é aquela, se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Mas só lembra a referência, só lembra do dia, só lembra... A senhora é boa de memória, eu acho. Eu creio. A senhora não... Aí, eu não lembro... eu tenho um problema para lembrar coisas assim de bastante tempo. Mas a senhora teve um período que a senhora também pastoreou fora do país. Sim. Como é que foi esse convite? Foi Portugal que a senhora foi? Foi Portugal. Como é que foi esse convite para ir para fora? Quando a gente estava para casar, faltava cerca de 1 mês e meio, mais ou menos, o missionário chamou o meu marido e ele falou, Israel, eu vou mandar você para Portugal, a sua noiva vai para onde Deus te enviar. E ele falou assim, vai, missionário, para onde Deus mandar. Para ser sincero, eu sempre fui muito ruim de geografia na escola. Então, quando meu marido falou para mim, falou assim, Mô, quando a gente casar, a gente vai para Portugal. Eu falei, onde fica isso? Eu não sabia onde ficava. Pessoal do interior, no Ocidente. Sabe? É que eu morava na roça, gente. A gente trabalhava na horta, entendeu? Então, assim, é na horta. Então, eu não sabia, de verdade. Não tinha internet na nossa época. Quem está ouvindo agora já vai dizer, como assim não sabia? É porque quem está ligado aqui com a gente sabe que a senhora tem 30 anos de idade. 45. Vai tá bom. Só chegou no 45, poxa? A senhora parece que tem 30. Que bom, né? Tá, Que é bom. verdade. Que não bom. estou elogiando por interesse, tá? Porque ela parece que tem 30 mesmo. A pastora parece que tem 30 anos de idade. 30, e não que é a bom. maquiagem que a Glau fez. Não. Parece. E aí ele falou para mim, aí eu peguei uma agenda que eu tinha, que nela tinha um mapa, né? Geralmente a agenda atrás, hoje eu não sei, mas atrás tinha um mapa os do livros mundo. tinham, né? Eu abri para ver onde era Portugal. E eu falei, meu Deus, tem que pouco atravessar o oceano. Onde navio? Só que antes disso, antes do missionário ter chamado meu marido, eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava dentro da minha casa, exatamente como era a minha casa, quando eu era solteira. E vizinho da minha casa, você já foi lá? Não sei se você reparou, da casa da minha avó, um vizinho tem um muro branco alto, que é o muro da esquina, é o vizinho da esquina. E aí, nesse sonho, eu estava dormindo e, de repente, eu acordava, abria os olhos, olhava pela janela, caía uma Bíblia do céu virando, ela era dourada com a borda preta, e ela caía virando atrás do muro. E algo falava no meu coração assim, ó, vai para trás do muro, você vai para lá, você vai para depois do muro, você vai atravessar. E eu acordei, eu falei assim, nossa, eu falei, né, como assim atravessar? Quando veio essa direção da gente ser transferido assim que casasse para Portugal, eu lembrei do sonho. Eu falei, nossa, a mensagem caiu para depois do muro. E eu tinha que buscar a palavra e levar a palavra para depois do muro. Não foi um sonho aleatório, não foi um sonho que a senhora percebeu que era algo vindo de Deus até para preparar a senhora. Algo espiritual, porque era a palavra, era a Bíblia, né, caindo do céu. E quando a senhora chegou lá, a senhora sentiu muita diferença para a adaptação daqui do Brasil para muita diferença, Portugal? Muita diferença. Você chega lá, tudo diferente, assim, no sentido de cultura, né? É um país muito limpo, né? Muito, muito lindo. As placas de trânsito, diferentes as cores, né? Do Brasil é verde, lá é azul. Então eu cheguei, eu falei, nossa, que lugar lindo. Bom que não dá para entender o português, né? Mas ainda tem o sotaque, né? Pois é. E um frio. Eu cheguei lá em Portugal, foi dia 17 de janeiro de 2020. A gente desembarcou em Portugal. 2020? Não. Olha, 2020, não. 5 anos atrás você estava aqui. Perdão. Foi 17 de janeiro de 2000. A gente chegou em Portugal. 25 anos. Há 25 anos atrás. Meu Deus. E quando a senhora chegou lá, a senhora teve dificuldade para se comunicar lá, mesmo sabendo que eles falam português, mas tem um pouco ali de sotaque? A senhora se acostuma com a comida é diferente lá? A comida é um pouco diferente, sim. Tem arroz? Arroz e feijão? Tem arroz, mas eles comem de maneira diferente da gente, né? Eles não comem arroz e feijão todos os dias, né? O brasileiro come arroz, feijão, coloca lá o que a gente lá no interior chama de mistura, que é a carne, né? Mas eles lá não. Se eles comem arroz e feijão, é só o arroz e feijão. Ela não come bacalhau todo dia, Já é comida? Não. Isso, você quer bacalhau todo dia e pastel de Belém? Não. Se eles vão comer bacalhau, então eles comem o bacalhau
com legumes, já é a refeição deles. Se eles vão comer, por exemplo... É bom, né? Um peixinho com, né? Para quem tá, né? Precisa baixar aí o peso. Então, o arroz e feijão, ele não faz parte do cotidiano. Você sentiu falta do dia a dia. Arroz e feijão quando foi para lá? Senti, mas como eu fazia comida em casa, eu fazia arroz e feijão. Tá fácil de encontrar lá, né? Tem peixe não A gente encontrava, na época, só de 1 quilo de arroz. Porque como eles não têm hábito de comer muito arroz, não tinha pacote de 5 quilos. Era só de 1 quilo. Hoje tem, porque hoje é muito brasileiro em Portugal. Mas antigamente era só de 1 quilo. Eita. Bem interessante. E quando a senhora começou a pastorear lá na igreja, lá era para brasileiros que estavam lá ou é para portugueses mesmo? Não, quando a gente iniciou, em Portugal, no ano de 2000, não tinha brasileiros. Era raríssimo você encontrar um brasileiro na rua, né? Então, quando a gente iniciou a igreja, só tinha portugueses. Eu lembro que cerca de um ano depois, chegou a primeira brasileira na igreja, que foi a Graça, que hoje ela já está com Jesus. Eu chamava ela de Gracinha. Ela era aqui de Minas Gerais, né? E ela foi para lá com o filho dela, e ela conheceu a Igreja da Graça lá, e ela começou a frequentar a Igreja da Graça. Ela foi a primeira brasileira, mas era todos portugueses. E lá, quando a senhora foi para vocês começaram a igreja mesmo ou já tinha a igreja lá? Não, a gente foi para abrir a igreja. Então, nós fomos para abrir. Então, enfrentaram lutas, né? Porque assim, quando você chega, tudo é hábito do ouvido, né? Para você ouvir. Quando a gente chegou e a gente não entendia o que os portugueses falavam, porque eles falam muito rápido. Sim. E eles falam assim, para nós, parece que é meio embolado, né? A maneira deles falar, né? Por exemplo, eles falam assim, vou colocar uma vinheta como se o missionário estivesse indo em Portugal. O missionário R. Soares estará em Portugal. Então, eles falam assim, bem enroladinho e rápido. Então, quando você acaba de chegar, você ainda não afinou o seu ouvido, preparou o seu ouvido para ouvir. Então, principalmente quando a pessoa liga. E a gente colocou o anúncio da igreja numa revista na época e as pessoas ligavam. Então, quando parava para atender, porque eles não falam alô, eles falam tô, né? Aí você tô sim, quer dizer, tô sim, tô aqui, né? Aí as pessoas começavam a falar tão rápido que eu não entendia. Então eu falava, desculpa, pode repetir? E eles não gostavam muito de repetir. Principalmente o pessoal dos Açores, que aí a língua ela é um pouco mais enrolada. Açores? É das ilhas ali, né? Dos Açores. É mais enrolada um pouquinho a língua ainda de quem está em Lisboa. Então era muito mais difícil de você entender o que eles estavam falando. Até responder, mais difícil, né? Demorava um pouquinho, mas aí passados assim, uns 3 meses, você vê no jornal deles, saindo na rua, conversando, você começa a habituar o seu ouvido a ouvir. E aí fica mais fácil. Embora tem palavras também que são bem diferentes, né, do Brasil. A maneira deles se expressarem, a maneira deles falar, eles falam muito alto, então parece que estão brigando, mas não estão. Rapaz, eu morei perto de uma portuguesa uma vez. Pastora, mas antes de pedir aumento, eu que... Não vai ter aumento. Peraí, eu não pedi não. A gente falou aqui no primeiro bloco sobre como a senhora entrou na Igreja da Graça, como foi sua conversão, como foi sua ida para Portugal. Tem muita história, mas eu vou ver o que dá para a gente falar aqui, porque a senhora, além de pastora, a senhora também é gestora aqui da nossa produtora. Né? E como é que foi o convite para a senhora gerir essa... Veio depois da senhora ser apresentadora, não foi isso? O que veio primeiro foi para ser apresentadora? Não, na realidade, a gente foi... Quando a gente estava em Portugal, ficamos 10 anos em Portugal, e aí a gente foi transferido para a Espanha, para a Igreja da Espanha. Lá na Espanha, a gente ficou 2 anos pastoreando na Espanha. Aí o missionário foi fazer um culto lá, uma reunião. Eu lembro que o reverendo Machado, que era o líder da Europa, ele falou assim, o missionário diz que está vindo para a Europa para ver como é que está o seu espanhol, porque ele tem algo para você no Brasil. Então eu não entendi nada. Ué, peraí. Eu falei, peraí. Você prega para a comunidade de espanhóis no Brasil? Eu não entendi. Ele falou assim, ele quer ver como que... É português, né? Só você lembrar como é falar português. Pois é. Aí você quer ver como é que está o seu espanhol abrindo o culto para poder ir para o Brasil. Tá bom. Né? Aquele dia eu fiquei com o coração na mão, né? Ou ele falou isso para só não saber se era para mandar para o Brasil ou se era para continuar. Pois é. Subi lá no altar, abri o culto e tal. Quando desci, o missionário, depois, antes de ir embora, ele falou assim, arruma as malas que vocês vão para o Rio de Janeiro. Né? Então, eu sou do interior, né? Sou de Campinas. Então, você imagina da roça. Eu imaginei, Rio de Janeiro deve ser bala para tudo quanto é lado, porque é o que você ouve nas... reportagens. A reportagem fala muito né? isso. Aí chegou aqui e viu que era mesmo. Não, viu aqui que era diferente. Não, eu amo Rio de Janeiro. Sou suspeita de falar que eu já sou carioca, né, também. Uma carioca falando porta. Não, tem que falar? Não, fala porta. Escada. Escada. Mês 10. Tem que dar chiada. E aí ele falou que a gente viria pro Rio de Janeiro. A gente chegou, ele falou, fica 2 dias aí, descansem aí, depois você vem falar comigo.
E aí, quando eu subi no escritório, ele falou assim, Yara, você vai cuidar do canal espanhol da nossa TV. No Extra TV? Não. No Extra. No Extra TV. Aí ele falou, você vai cuidar do canal no Extra TV. Ele falou, atualmente é o Anderson Nascimento que cuida, o seu chefe. Sim. Ele que cuida, desce, pega a grade de programação com ele, que você vai cuidar da TV. E aí eu desci, fui lá. Até então, o meu contato com a televisão era assim, em Portugal, eu ajudava a fazer matéria para a revista que tinha lá. Eu lembro que a primeira matéria que eu fiz foi sobre o H1N1, quando surgiu na época, e foi uma pandemia, né, que aconteceu. Então, eu fiz a matéria sobre isso. Então, a gente preparava a revista e eu usava uma câmera, a Z1, né? Z1, conhece, né? Z1, a galera o velho aqui sabe qual é. Eu usei Z1 também para decupar. Eu usava Z1 para decupar a fita. Eu usava Z1 para gravar os pastores, a agenda de pastores. Então, eu era cameraman lá, gravando a agenda de pastores. E eu falava para o meu marido assim, meu sonho era um dia trabalhar na HIT. Né? Aí Deus ouviu aí, ó. Então, aí meu marido falou assim pra mim, não pede, porque tudo que você pede, Deus dá. Eita, nós, hein? Aí, na época, eu comecei a fazer faculdade de Direito. Não, na realidade, eu comecei a fazer jornalismo, né? Entrei no curso em Portugal, na faculdade de jornalismo. Aí, fazendo algumas aulas, tinha mais ou menos 6 alunos da minha sala de aula só. A professora virou pra mim e falou assim, ô Yara, por que você tá fazendo jornalismo? Eu falei assim, porque eu sempre sonhei em fazer jornalismo. Eu quero ser jornalista, não te interessa. Pois é. Aí ela virou para mim e falou assim, ela era professora de Direito Jornalístico. Ela falou assim, posso te dar uma ideia? Muda para Direito, porque para ser jornalista em Portugal e no Brasil, você não precisa ter faculdade. É só você ter alguém que te contrate e assine sua carteira. Ai, eu vim 5 anos na faculdade. Aí ela falou pra mim... Me falou só depois que eu peguei o canudo. Aí ela falou pra mim assim, olha na sala de aula que você tem, quantos alunos tem? Eu falei, 6. Ela falou assim, você percebeu que um dos alunos já é jornalista há 20 anos, na maior emissora aqui, e agora que ele está fazendo faculdade? Eu falei... ela falou, ele já está cheio de processo nas costas. Meu Deus. De tempo. E agora que está fazendo faculdade. Ela falou, muda para Direito. Aí eu mudei para Direito. Isso. Aí tinha 120 alunos na sala. Gente, que diferença. Não, volta para o jornalismo, que tem pouca gente. Aí comecei, fiz 1 ano de Direito. Quando a gente foi transferido para a Espanha, eu tive que trancar a faculdade para depois aprender o espanhol, porque eu não sabia o espanhol, para depois voltar à faculdade. Mas aí não deu tempo, porque eu fiquei os 2 anos na Espanha. Quando eu aprendi o espanhol, a gente veio para o Brasil. Então, acabou que eu tranquei a faculdade de Direito, fiz só 1 ano, vim para o Brasil, aí eu desisti do Direito, eu falei, vou ser errado mesmo, tá certo. Eu tenho uma imagem muito nítida da senhora, porque eu era estagiária aqui e a senhora veio também, a senhora também apresentava aqui, né? Sim. Eu lembro. A senhora apresentava um programa, quando o Anderson se machucou, a senhora ficava apresentando o programa no lugar dele. CJC. Aí eu tinha que produzir o programa, aí a senhora falou, não, agora você vai fazer, eu nunca vou esquecer. Eu não gostava de fazer você ficava lá do lado de fora esperando da hora para eu fazer o programa para depois você entrar. Isso aí eu falei depois de anos para a senhora, entendeu? Mas que bom, me incentivou. Né? E a senhora curtiu quando a senhora começou a apresentar a programação? Eu lembro que a senhora fazia cabeça de show da fé também, né? Isso, aí quando eu vim para cá cuidando do Extra TV, depois a gente passou para cuidar do canal das Igrejas, canal Show da Fé 1, colocamos no ar canal Show da Fé 2, colocamos no ar o canal da Bíblia. E aí eu comecei a apresentar as cabeças do programa Show da Fé, do missionário, né? Então a gente entrava e falava, olá, o programa de hoje, ele foi gravado, vou colocar um exemplo, né? No dia 17 de dezembro de 2021, né? Sim. Por exemplo, né? Falou assim, o missionário nesse culto estava falando sobre a mulher hemorrágica. Tipo, e aí entrava o programa Show da Fé. Só curtia? Só ficar... a senhora já fazia câmera, mas só ficar nervosa na frente das câmeras? Muito nervosa. Muito nervosa. Nossa, que é diferente de você quando está pregando, né? Para quem está pregando, você tem ali as pessoas, você tem acho que o feedback do olhar das pessoas, você consegue olhar. Mas quando você está para a câmera, você é a câmera nervosismo. Mas os meninos aqui me ajudavam, o Tony me ajudava. Esses meninos são velhos. O Richard velho também. Cidinho. Meu, só a velha guarda. O Richard velha guarda da Richard. Não, mas eu brinco assim, mas eles me ajudaram muito também quando a gente começou aqui. O Richard vai lembrar. Tá solto? A câmera tá solta?
Então vai, solta a câmera, solta a câmera. O Richard vai lembrar o que ele fez comigo. Meu Deus, Peraí. O que ele fez? Eu estava aqui apresentando ao vivo mostra aí, o Fala Amigo, eu estava aqui pregando. De repente a câmera começou. Como, Richard? Era você mesmo que estava atrás da câmera. Vai lá, ó, olha lá. Subiu a câmera? Olha o teto, que olha isso, o teto. Fernão, ele dormiu não? Aí eu fiz assim, meu Deus, ele estava desmaiando atrás da câmera. Eu olhei pra essa aqui, aí eu assim, ó, socorri ele, outro, eu socorri. Mas não foi de brincadeira ou ele Não, de verdade, era o Richard nessa câmera. E se ele soubesse que a sua história é chefe? Eu lembro até hoje. Aí eu preocupado. Não, mas ele não faz mais isso, não. Mas era ao vivo, eu não podia parar o programa. Eita, Richard. Você lembra disso, Richard? Lembra? Se ele não lembra, agora lembrou. Lembrou, Richard? Lembrou. Não, e ao vivo também a gente tem coisa que você não está habituado, mas ali é tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido. Só fez programas ao vivo, só fez programas gravados. E a senhora hoje também faz o SOS. Sim. Que lembro quando começou, era até nesse estúdio. Foi nesse estúdio que começou? Ou já era lá em cima? Não lembro. Começou aqui o Fala Amigo. Fala Amigo do meio-dia. O missionário começou a fazer aqui, ele fez mais ou menos 15 dias o Fala Amigo e eu trabalhava na produção, né? Preparando tudo. E aí eu lembro que o missionário ia fazer uma viagem para os Estados Unidos. E o pessoal perguntando, pastora, quem é que vai fazer o programa quando o missionário estiver nos Estados Unidos, né? Eu falei assim, olha, com certeza o missionário já sabe, né? Tem os pastores aqui. Eu falei, não vamos preocupar com isso. Eu falei, deixa, no tempo certo o missionário vai falar. E aí eu lembro que no último programa que ele foi fazer, para poder viajar, eu fui no estúdio aqui, que nem é nesse estúdio mesmo que a gente está, fui ali onde estava a minha Bíblia, ela estava em cima de um praticável, peguei a Bíblia e parei nessa câmera central do lado de trás, né? Atrás, né? O missionário estava aqui na frente da câmera, eu parei atrás ali onde está o Richard. Parei com a Bíblia na mão, faltava segundos para acabar o programa. Nisso que eu parei com a Bíblia na mão, assim, o meu coração falou assim, Yara, se prepara, porque amanhã você vai pregar no Fala Amigo. Meu Deus. O meu joelho tremeu na hora, me deu um frio na barriga. Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Eu repreendi, Joey. Sabe por que eu repreendi? Porque era como, como assim, se fosse o meu espírito brigando com a minha carne. A minha carne falando, quem sou eu para fazer o programa? Quem sou eu? Né? Vamos colocar no ditado popular? Sou o menor, sou o bichinho de Jacó. Quem sou eu na fila do pão? Falei, misericórdia, Jesus, quem sou eu? Nisso, eu pensando no pensamento, aqui atrás da câmera, o missionário estava aqui, ele fez assim, ó, e viu eu atrás da câmera e voltou. Tudo na mesma hora? Tudo na mesma hora. Jesus. E aí, para essa câmera, ele falou assim, olha, amanhã eu não vou estar aqui porque eu vou estar em campanhas nos Estados Unidos. Mas a pastora Yara vai estar no meu lugar. Meu Deus. Eu acho que, de repente, os meninos estavam aqui, olha lá, o Renan lembra, Richard também. Perna tremeu. Tremeu tudo. Refluxo, deu tudo. Fui pra casa, quando voltei no outro dia, não sabia nem o que pregar, de tão nervosa que eu tava. E aí os meninos me ajudando, não, pastora, vai dar certo, vai dar certo. O Richard ajudou muito, né? O Richard já me ajudou muito, né, cara? Rapaz. Mas aí depois assim, que passou esse dia, a senhora viu que era algo de Deus, né? Eu gostava, né? Eu gosto de pregar, Joey. Para mim, o pregar... Mesmo sendo na TV, é maravilhoso. Ou seja para... Seja na TV, seja onde eu estiver pessoalmente, falando da palavra para as pessoas, é o que me realiza, de verdade. Eu posso estar fazendo qualquer coisa, mas falar da palavra para as pessoas, falar de Jesus, realiza. E para quem conhece a senhora, sabe que a gente vê não só esse brilho nos seus olhos, mas também esse chamado que arde no coração da senhora, de pregar o evangelho, sempre quando a gente precisa também a senhora está sempre ali para dar uma palavra, para confortar a gente. E o que é mais, se a gente for perguntar o que é mais difícil? Pastorear, apresentar, gerir uma empresa ou ser avó? O que é mais desafiador? Eu acho que cada um tem o seu desafio, né? Um pouquinho mais intenso que o outro, mas todos são desafios, né? Eu acho que o pastoreado requer muito, né, de você, requer compromisso, requer você se renunciar, né? A renúncia todos os dias. É bem difícil, o pastorado não é fácil, porque liderar pessoas não é fácil. Sim. E aí também leva para o lado de gerir, porque gerir também, você vai gerir problemas, você vai gerir pessoas. Tem funcionários que são muito bons, que não dão problema nenhum, mas tem funcionários, né, que dão problema todo. Peraí. O programa já passou.
sou, você cara. já foi, Samuel. Certo, pra falar de bons funcionários. Não acredito. Pode falar. Ex-funcionários. Pastora, Você foi demitido? já que a gente tá falando de... Eu fui pela senhora. Ai, que horrível. Já que a gente tá falando de funcionário, você tá sem microfone, cara. Eu tô. Demitido por mim. Eu só vim dar um tchau. E um oi. Você foi demitido por mim? Foi, só me mandou embora. Que horrível. Por que só me mandou embora? Porque você pediu. A gente não queria. É verdade. Não queria que você fosse embora, agora sai daqui. Tá bom. Sai daqui. Só não joga... Tchau. Sai daqui. Não joga essa Eu caneca não com você. acredito que ele Meu fez Deus. isso. Tinha que ser o Chaves. Pastor, Ah, só não acredito que você fez isso, eu tava né? falando, eu só falei que é desafiador também gerir Aham. pessoas, né? sim. Olha lá. Dá trabalho, ó, né? Não é? Dá trabalho Esse gerir já pessoas? rodou. Gerir o Samuel? E agora, a galera que tá assistindo e fala, poxa, a pastora é avó. É avó. Sou avó de 2. Avó de 2. Sou apaixonada Quais pelos são? dois. Quais idade? O Davi, que vai fazer 4 anos no final desse ano, em novembro. E o Caleb, que vai fazer 9 meses. A gente passa muito rápido. Muito rápido. É uma sensação diferente de ser mãe. Ser mãe, eu acredito que deva ser uma sensação única. Mas e a avó? Como é que dá para comparar esses sentimentos? Qual a diferença? Dá para mensurar, assim? É diferente. É. O amor, assim, são... como que eu vou explicar? Gente, é tão É difícil. uma pergunta difícil agora, hein? É porque assim... Aqui é um programa intelectual, entendeu? Então, Pois é. Eu achava que seria diferente, um pouco diferente, né? Mas não, é uma paixão que às vezes eu ligo pra Brenda e falo assim, filha, como é que tá o Davizinho? Ela, oi mãe, tô aqui. Não fala nem, filha, você tá bem. Filha, Davizinho, Agora como é sai que daqui que eu tá? quero saber do neném. Eu falei, aí ela, mãe, eu tinha que falar com você. Filha, mostra o Davizinho aí, deixa eu falar com ele. Ai, que legal. Pô, o pessoal fala aí que a mãe educa e a avó... Estraga. Estraga, isso não é verdade. Não, não é verdade, não. Isso é uma Eu fake repreendo. news. Fake news, A diferença é que a gente hoje tem mais paciência, sabe? Do que quando tinha, Porque os quando filhos criou são um nossos rascunho, não é filhos. isso? A minha filha uma vez... Rascunho? Uma vez a Brenda mandou... Eu falo porque eu sou o primeiro, então o que minha mãe, né, não errou com meu irmão, né? É isso. Não é que tenha errado, mas treinou É. comigo, né? Uma vez a Brenda mandou pra mim algo no Instagram que eu achei que foi bem interessante. Eu falei, Foi mesmo? É isso, eu falei, e me identifiquei, acho que é isso mesmo. Ser avó é a última oportunidade que nós temos de passar a limpo os erros que cometemos com os nossos filhos. Gente. Então eu falei, eu creio que é Acho isso. bonito, hein? Porque, por exemplo, o Davizinho, eu mimo, mas eu também repreendo, Sim. como se fosse mãe. Sim. Porque eu quero ver o bem dele. Então eu quero ver ele crescendo, sendo bem. Claro que de vez em quando a gente estraga um pouquinho, né, pra mãe, né? Pra mãe educar, né? Sim. Não, mas tem que dar trabalho pra Brenda mesmo. Com certeza a Brenda te dá trabalho pra senhora beça. A Brenda deu. Não, O com Davizinho certeza. é a cópia da Brenda. Aí. É a Pastor, cópia em pastora, a tudo. senhora é uma mãe sensacional. Se a senhora tem uma filha igual a Brenda que deu trabalho pra ela, eu não sei, cara. Mas... Ela tá ali, ó. Tô falando, tô brincando que a Brenda tá aqui. Um abraço, Brenda. Pastora, a nossa produção lembrou que de uma situação que aconteceu com a senhora, eu queria que a senhora explicasse. A Gabi, né? Aham. Eu falei, não citei nomes, eu falei a produção. Tá, Gabi. Que a senhora estava, você estava com um missionário no programa, só estava no programa e a senhora não Sim. foi andando para trás e não viu que estava com o celular. Foi isso mesmo? Jogou no chão? Nossa, foi no Como é que- excesso da fé. Só foi apelar o celular na mesa e caiu no chão. Foi no Tava ao Excesso da vivo Fé. isso? Estava ao vivo. Meu Deus. Foi quando entrou a pandemia, então era 4h30 de programa. Era aqui nesse cenário, né, nesse estúdio, mas aqui exatamente, era um outro cenário que estava aqui. E o missionário, ele deixava um intervalo de 15 minutos para que eu ficasse no lugar dele. Já no começo do programa, eu estava de salto e tinha uma mesinha onde a gente colocava o copo d'água e o computador. Então, já no início do programa, quando o missionário foi orar, eu fui cruzar a minha perna e, sem querer, o meu salto pof na mesinha, a mesinha virou e tombou o copo d'água e fez muito barulho na hora da oração ao vivo do A missionário. senhora nem, na hora da oração não tinha nem como... Eu acho que eu falar. fiquei vermelha. E aí o missionário só falou assim, Deus, ele estava orando, ele falou assim, Deus, quando a gente começa a orar, os barulhos começam a acontecer. Eu não sabia onde enfiar minha cara de vergonha. Pastor fazendo barulho. Nossa, eu fiquei. Aí, quando ele terminou, chamou um VT, ele olhou pra mim assim, rindo. Eu falei, desculpa. Eu fiquei, desculpa, missionário. E aí, mais um pouquinho à frente, deu intervalo. Ele falou, Yara, 15 minutos eu já volto. E ele saiu e eu continuei. Então, eu ia falar do QR Code para as pessoas que quisessem fazer a doação. Peguei meu celular e fui na câmera mostrando, olha, como que você faz no QR Code, tal, aqui, assim, assim. Aí, eu vim para trás para poder colocar o celular. Eu calculei errado o espaço. Entendeu? Quando eu fui colocar na mesa, o celular Errou a mesa? no chão, mas foi um barulho muito grande. Ao vivo,
No mesmo programa, 2 erros meus, assim, gritantes, de Aí vem a barulho, senhora né? orando de novo, Senhor, esses barulhos de Nossa. novo. Não, mas ele não tava nessa hora, ele não normal, tava. Então, né? E Só aí, o Brasil todo, né? Mas fora isso. Só o Brasil todo. Aí, quando eu chamei o VT, eu sentei e falei, deixa eu sentar aqui, eu vou ali chorar e já volto. Mas o bom é que dá para tentar contornar a situação, né? Sim. É porque ao vivo também pede isso, né? É ao vivo? É ao vivo. Eu deixei o celular no chão e fui. E a senhora, a gente falou que a senhora é multitarefa. Ah. Pastora, pregadora, apresentadora, mãe da Brenda, que deve dar maior trabalho. Mas a senhora também gosta muito de criar, de fazer clipe, criar os clipes aqui da Graça Music. Pensei que era criar meus cachorros, tem 3. Também. Essa parte criativa da senhora, a senhora sempre teve, começou aqui também, que a senhora faz uns clipes muito legais. Começou aqui também, Joey, porque não tinha quem fizesse o clipe na época, né? Estava sem ninguém para fazer. Tinha uma pessoa que fazia antes, a pessoa saiu e ficou um espaço que não tinha quem fizesse, né? E fazer clipe fora era caro. Então eu pedi uma oportunidade para poder fazer um clipe. Foi o Cadê Minha Rosinha, do pastor Fernandes Lima. Cadê minha Rosinha? Isso. E aí eu lembro que eu falei assim, missionário, permita-me fazer o clipe. Ele falou assim, você já fez algum clipe? Eu falei, não. Ele, como é que você vai fazer? Eu falei, o Espírito Santo ensina todas as coisas. Só mandou essa? Aham. Isso, E ousadia. aí... Lhe falta ousadia. Não, a palavra. E aí eu coloquei no meu coração, pedi ao Espírito Santo, ele é o melhor professor. E as ideias foram surgindo. Eu lembro que a gente gravou no sítio da igreja. Eu acho que a gente, de verba mesmo assim, a gente gastou R$50 para poder locar um vestido. É o quê? Só R$50? R$50. A menor verba da história de um clipe. Ó. Rapaz, Fala não. 50 mil, isso foi 50 mil. R$50. E aí a gente foi lá no sítio e a gente gravou Cadê Minha Rosinha. Né, de repente o pessoal pode até, não sei se dá, colocar um pedacinho. E foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. Depois a gente gravou da Bruna Olli, né? Esse nome tem poder, nome de Jesus, né? Tem poder. Isso. É melhor deixar a Bruna Olli cantando. E aí a gente gravou esse clipe dela e dali em diante não parou. Legal, A gente já fez, nós temos mais ou menos, eu, né, com a minha equipe, o Renan também é o nosso cinegrafista de clipe. Você está tremendo muito. Está tremendo aqui, ó. A gente gravou, acho que já uns 400 clipes de lá até aqui. Meu Deus, muita coisa. Cerca de uns 400 clipes. Poxa, que bacana. Que Deus continue abençoando essa mente da senhora, né? Glória Pastora, a Deus, amém. eu quero agradecer muito. Acho que tem muita coisa para falar. Que eu queria falar também, mas só vai ter que vir outra vez. Bom que só está aqui, só a gente vai falar que a senhora sabe costurar, a senhora cozinha muito bem. Ai, meu Deus. Tem muitos dons mesmo? e muita história aqui, mas vai deixar para a próxima. Tá bom. Tá bom, pastora? Combinado. Obrigado pela presença. Sei que a senhora tem a agenda apertadíssima, mas a senhora conseguiu um espacinho aqui pra gente. Obrigado. A casa é sua, tá bom? Literalmente, fique à vontade, tá? Muito Se quiser obrigada. eu tô querendo mais uma câmera ali, tipo um traveling. Se quiser colocar, tudo bem, tá bom? Pode usar o Pastora, traveling, obrigado, liberado. tá? Como é que as pessoas que estão nos assistindo, elas fazem para acompanhar o SOS, as redes sociais da senhora também? Fica à vontade. Manda Tá, pra eu não gente. lembro de pegar aqui no Instagram. Eu acho que é Pastor Yara Oliveira. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá, para me achar no E é Instagram... única, tá, galera? O pessoal que... Yara com Y, _ Oliveira, tá? pr.yara com Y, _underline Oliveira. Underline. E no Facebook é Yara Oliveira, Yara com Y, Yara Oliveira. Quero agradecer também, Joey, muito obrigada pelo convite. Você de casa, muito obrigada por essa companhia, né? Pastor, obrigado. Sempre um prazer estar com a senhora, entrevistar, Obrigada, fazer Joey. os programas. Fique à vontade, volte sempre, tá? Obrigada. E você que curtiu essa super conversa aqui com a pastora Yara, essa mulher incrível, não se esqueça que no próximo Nossa Night teremos também convidados sensacionais. Então eu te espero no próximo. Valeu, galera. Tchau, uma ótima noite para você.